Ao longo da história, a população de Charleroi, uma das maiores cidades da Bélgica, foi forçada a se envolver em inúmeras lutas contra o domínio francês para preservar o seu modo de vida. Recentemente, a mesma população enfrentou um novo inimigo, Marc Dutroux, um pedófilo condenado, assassino e suposto líder de uma rede internacional de pornografia infantil e prostituição, que aterrorizou a cidade com seus crimes chocantes entre os anos de 1980 e 1990. O caso Dutroux ganhou atenção mundial não apenas por causa da natureza horrível de seus crimes, mas também pela negligência grosseira e amadorismo da polícia e funcionários do governo envolvidos na investigação. A situação causou um grande transtorno entre os cidadãos da Bélgica, que levou a uma das maiores manifestações em tempos de paz desde a Segunda Guerra e uma sacudida no governo belga, causando a renúncia e demissão de vários funcionários do governo. Em meio a esse ambiente maligno, conheceremos as histórias de 6 meninas: Julie Lejeune, Melissa Russo, Anne Marshall, F.G. Lanrex, Sabine Dardenne e Latitia Dalias. O caso Dutroux. Pai de 3 filhos e em seu segundo casamento, Marc Dutroux teve pouca dificuldade em sustentar a família, mesmo sendo um eletricista desempregado que recebia auxílio financeiro do Estado. Mas a sua maior fonte de renda vinha de outro lugar, da venda de carros roubados na Polônia e na Eslováquia, bem como vendendo meninas para prostituição em toda a Europa. Marc Dutroux era dono de 7 casas na Bélgica, a maioria das quais estava desocupada, exceto aquelas onde ele mantinha as meninas que sequestrou, para serem posteriormente entregues à prostituição ou para uso em vídeos pornográficos. Ele chegou a ser condenado no início de 1989 pelo estupro e abuso de 5 meninas. Durante o período em que Dutroux estava cumprindo sua pena, o ministro da Justiça permitiu a libertação antecipada de muitos dos criminosos sexuais da Bélgica. E embora tenha sido condenado a 13 anos de prisão, Dutroux cumpriu apenas 3, até ser libertado por bom comportamento em 1992. Levaria mais 4 anos até que a polícia belga finalmente aprovasse o endurecimento das leis novamente, tornando mais difícil para os criminosos sexuais serem libertados da prisão. Pouco depois de sua libertação, várias meninas começaram a desaparecer, principalmente em alguns bairros onde Dutroux possuía casas. A polícia, em 2 ocasiões diferentes, revistou uma dessas casas, localizada em Charleroi. No entanto, os investigadores não fizeram uma busca completa, pois, escondidas em uma masmorra secreta no porão, estavam 2 adolescentes, esperando para serem encontradas. Em 1995, a própria mãe de Dutroux escreveu aos promotores de justiça, relatando que sabia que seu filho mantinha meninas em uma de suas casas desocupadas e nada foi feito. Os policiais não levaram a sério a denúncia de uma senhora de 78 anos, aparentemente confusa. Certa vez, um homem informou à polícia que Dutroux lhe ofereceu uma garota para venda e chegou a levá-lo até uma masmorra em uma de suas casas para escolher uma das jovens. Mas a polícia nada fez a respeito desta denúncia. E novamente, essas pistas vitais sobre o desaparecimento das garotas foram estranhamente ignoradas. Mais de 1 ano se passaria antes que a polícia finalmente prestasse atenção ao que as testemunhas vinham dizendo o tempo todo. No início de agosto de 1996, após diversas denúncias de desaparecimentos de garotas da região, a polícia começou a conduzir uma busca no bairro de uma das casas de Dutroux. Os policiais encontraram uma pessoa que se lembrava de ter visto um veículo suspeito perto da casa do indivíduo. A
testemunha ocular conseguiu lembrar alguns números da placa do veículo, o que acabou levando os policiais a Marc Dutroux. Em 15 de agosto de 1996, finalmente a polícia invadiu a casa do homem, onde descobriu uma masmorra de concreto, à prova de som no porão. A masmorra era aquela sobre a qual uma testemunha ocular contou à polícia no ano anterior. E dentro deste local, eles descobriram duas meninas que ainda estavam vivas, mas haviam sido abusadas sexualmente. As duas garotas eram Laetitia Dalies, de 14 anos, e Sabine Dardenne, de 12 anos. Ambas as garotas admitiram ter sido abusadas e filmadas por Dutroux durante o estupro. A polícia encontrou mais evidências, incluindo pelo menos 300 vídeos de pornografia infantil. A menina mais jovem, Laetitia Dalies, foi sequestrada em 9 de agosto de 1996, depois de ser agarrada na rua, jogada num carro por Dutroux e drogada. A mais velha, Sabine Dardenne, foi mantida na mesma masmorra. Sabine havia sofrido abuso sexual por Dutroux por um período de 2 meses e meio. Poucos dias após a descoberta das jovens, a polícia exumou os corpos de outras duas garotas que não tiveram a sorte de sobreviver na masmorra mortal de Dutroux. Julie Lejeune e Melissa Russo, duas amiguinhas de apenas 8 anos de idade que desapareceram juntas em junho de 1995 e foram encontradas enterradas no quintal de Dutroux em outra de suas casas, em Saz-la-Bussée. Dutroux disse à polícia que as duas meninas morreram de fome entre fevereiro e março, durante o período em que ele ficou preso por roubo de carros. Ele insistiu que foi um ex-cúmplice chamado Bernard Weinstein o culpado pelas mortes das crianças, afirmando que ele não as alimentou porque estava preso. Ele também disse que foi Bernard quem sequestrou as crianças, supostamente por encomenda de Dutroux. Irritado pelo cúmplice ter permitido que as duas crianças morressem, ele admitiu que lhe deu barbitúricos e o enterrou vivo ao lado das garotas. E realmente, o corpo de Bernard Weinstein foi encontrado ao lado das duas crianças. Melissa Russo e Julie Lejeune foram enterradas logo após sua descoberta, em caixões brancos, lado a lado, durante uma cerimônia privada da família. Milhares de pessoas prestaram homenagem às duas meninas que viveram e morreram juntas. Enquanto estava sob custódia policial, Dutroux e seu outro cúmplice, Michael Lelivre, teriam admitido o sequestro de outras duas meninas, que haviam desaparecido um ano antes de um acampamento em Ostend, um resort belga. As duas meninas eram Anne Marshall, de 19 anos, e F. Lambrex, de 17 anos, que foram encontradas mortas em outra casa de Dutroux. As duas garotas foram enterradas sob o concreto ao lado da casa do homem. A polícia também descobriu que o ex-cúmplice de Dutroux, Bernard Weinstein, morou naquela mesma casa por 3 anos. Outras pessoas foram detidas ou presas em conexão com os assassinatos e a rede de sexo infantil, incluindo a segunda esposa de Dutroux, Michelle Martin, e Jean-Mike Niot, um empresário que confessou ter organizado uma orgia em um castelo na Bélgica com a ajuda de Dutroux, que levou diversas meninas. A festa teve a participação de vários funcionários do governo e até mesmo policiais. Michael Lelivre, cúmplice de Dutroux nos sequestros das crianças, também foi preso. Em setembro de 1996, 9 policiais em Charleroi foram detidos para interrogatórios sobre seu envolvimento e possível negligência na investigação. Não havia dúvida de que, se Dutroux não tivesse sido liberado antes da hora e a polícia agisse com base nas dicas de informações sobre suas atividades, além das denúncias de inúmeras testemunhas e da própria mãe dele, 4 meninas possivelmente estariam vivas hoje e outras poderiam ter sido salvas de serem vendidas para prostituição ou pornografia infantil. Essa constatação causou um grande clamor do público belga, exigindo um inquérito sobre o manejo da investigação, uma mudança nas leis e punições mais radicais. A indignação pública gerou um apelo em toda a Bélgica para estabelecer a pena de morte que havia sido suspensa vários meses antes da descoberta das primeiras vítimas de Dutroux. O público exigiu ainda o endurecimento dos critérios de liberação condicional para os condenados por crimes sexuais infantis. Os cidadãos belgas ficaram furiosos, não apenas com a má gestão da investigação sobre as meninas desaparecidas, mas ficaram ainda mais indignados quando o juiz do caso, Jean-Marc, foi demitido. Muitos viam Jean-Marc como um herói, porque ele garantiu a prisão de Dutroux e coletou evidências significativas contra ele que ajudariam a condená-lo, além de seus cúmplices. Os belgas ficaram extremamente irritados com a possibilidade de haver um encobrimento do governo.
A confiança no governo estava em baixa. Por toda a Bélgica, muitos deixaram de trabalhar durante o dia em protestos contra os recentes acontecimentos. Foi uma grande e verdadeira comoção pública. Em abril de 1997, uma comissão parlamentar que investigava o manejo do caso afirmou com todas as letras que as meninas assassinadas poderiam estar vivas hoje se a polícia não tivesse cometido tantos erros durante a investigação da quadrilha de pedófilos. Em 1998, ainda aguardando julgamento, Marc Dutroux escapou da cadeia por um breve período de tempo, mas logo foi preso. Em 2003, o público soube que ele havia recebido permissão para se corresponder com uma menina de 15 anos na cadeia durante 2 anos que estava na prisão. Finalmente, em 2004, após uma série de erros judiciários que quase resultaram na liberdade de Dutroux, ele foi levado a julgamento. Apelidado de o psicopata perfeito por uma das testemunhas, ele parecia não ter nenhum remorso de suas atitudes. Não sou um pedófilo, embora seja verdade que tenha escorregado algumas vezes, mas foram momentos em que eu estava sozinho e precisava de carinho, disse ele no tribunal. Em um discurso de 3 horas durante o seu julgamento, antes de sua sentença, Dutroux continuou a culpar os outros pelos seus crimes. Eu sou o bode expiatório dos ressentimentos de uma sociedade doente que perdeu suas amarras, disse ele. Dutroux foi condenado à prisão perpétua.